a saúde precisa conhecer e se conectar com os centros de referência, os centros de defesa e convivência da mulher, os conselhos tutelares, as defensorias públicas, as varas. Acho que como pressuposto a gente tem que ter a atuação intersetorial multidisciplinar. Cada caso é uma especificidade diferente, são complexos, né? Então não dá para ter uma estrutura rígida, assim, a gente tem que estar sempre conversando. Tanto a Política Nacional, né, de Atenção à Saúde da Mulher, quanto a OMS, ela reconhece que a violência doméstica, a violência sexual, ela vai ter uma correlação muito forte com a morbidade. Morbidade significa o agravamento de situações de saúde. Então, a gente entende que violência doméstica é um caso de saúde pública. Rede de enfrentamento à violência contra as mulheres. Sistema de saúde. A rede é ampla, composta pelos serviços especializados, pelo sistema de saúde e pelos serviços não especializados de atenção às mulheres. Neste vídeo, vamos conhecer os serviços da área da saúde que compõem a rede, quais são e como acessá-los. A saúde é uma importante porta de entrada para a rede. Em caso de ferimentos, estupro ou tentativa de estupro, a vítima deve procurar imediatamente um hospital. Para casos de ferimentos leves, saúde mental ou sintomas diversos, a vítima deve procurar o posto de saúde mais próximo. A rede da saúde, a primeira resposta que ela deu à violência contra a mulher é a violência sexual. Prevenção, profilaxia de infecções sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada e HIV/AIDS. Esses serviços, eles são 24 horas e eles são hospitalares, geralmente, porque tem que ter esses medicamentos. Mas além desse atendimento a essa qualidade de violência sexual, que é geralmente a violência sexual por estranhos, ou por conhecidos, ou por alguém numa festa. A gente tem a violência doméstica, muito importante, por parceiros, ex-parceiros, familiares, pessoas que moram com as mulheres. E ainda nós podemos pensar que tem o assédio moral, o assédio sexual, a violência no trabalho. Para isso, a atenção primária, a atenção básica, os postos, a saúde mental, está mais bem localizado para dar uma resposta, já que são coisas crônicas que têm a ver com o cotidiano das pessoas. Eu acho que a gente está mais acostumado a pensar a violência contra a mulher como uma questão da polícia. Na violência sexual, no estupro, a gente até consegue ver o lugar da saúde por causa das doenças e por causa da gravidez indesejada e do aborto. Mas essas outras formas de violência, elas acabam passando meio desapercebidas pela saúde, e mesmo a violência sexual, porque a saúde, os médicos, as enfermeiras, são treinados muito para trabalhar as patologias, as doenças. A outra porta de entrada são os PS e as AMAs. A violência contra as mulheres impacta diretamente a saúde das mulheres. Doenças como hipertensão, ansiedade, depressão podem estar conectadas a situações de violência. A violência doméstica que acontece um dia, no outro dia melhorou, no outro dia acontece de novo, vai piorando, ou no trabalho, ou no transporte público. E esse sofrimento cotidiano já está demonstrado com muitos estudos que causa muito problema para a saúde das mulheres. A insônia, a dificuldade de usar método para evitar gravidez. Aumento de infecções sexualmente transmissíveis. Também existe um indicador da OMS que existe uma correlação grande de violência doméstica com transtornos, transtorno de ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, síndrome do pânico. Ou então queixas vagas, tontura, mal-estar, bolo que sobe e desce. Mesmo crianças que não estão sofrendo violência, crianças que testemunham violência, depois tem muito problema de saúde. O suicídio e a tentativa de suicídio também é muito relacionado com a violência. Então, os serviços de saúde em geral, os de saúde mental, os CAPs, os UBSs, os serviços de emergência, os profissionais que trabalham lá deveriam saber que violência faz mal para a saúde e saber perguntar. Quando o serviço de saúde não faz isso, não identifica, o que acontece é que ele fica girando em falso, tratando uma doença que a pessoa voltando para casa vai voltar. Direitos sexuais e reprodutivos.
A gente pensar essa perspectiva a partir do campo da justiça reprodutiva, a partir do viés da interseccionalidade, então entendendo as mulheres na sua diversidade quando a gente está pensando em acesso, e também quando a gente pensa que acesso a direitos sexuais e reprodutivos é também pensado a partir de acesso a outros direitos sociais, não dá para pensar isso de forma isolada, porque senão a gente vai ter uma visão muito liberal. E quando a gente fala em direitos reprodutivos, a gente olha bastante a partir da perspectiva da reprodução. Então, pensando, muito numa linha de que nós, enquanto mulheres ou pessoas, e podem ser pessoas que gestam, pensando de uma maneira mais geral, temos acesso a entender e poder escolher quando ou não ter filhos, E isso parte de um pressuposto de que a gente vai ter acesso a inúmeros direitos. E acho que eu vou destacar 2 aqui. Seria basicamente, quando a gente pensa a partir da perspectiva da saúde, acesso a direito à contracepção e acesso ao abortamento, quando a gente pensa em abortamento legal. A Lei nº 12.845, de 2013, determina atendimento obrigatório, prioritário e integral a vítimas de violência sexual. Na minha opinião, essa lei não necessariamente vai acontecer na prática, então a gente não vai ter necessariamente esse atendimento prioritário, não necessariamente a gente vai ter serviços que possam garantir esse atendimento, mas isso claramente é uma violação de direitos. Todos aqueles serviços que podem fornecer apoio para essa pessoa que foi vítima, eles devem ser capilarizados, então presentes em diversos espaços do município, dos municípios de forma geral, gratuitamente acessados, com pessoas capacitadas que possam fazer o devido acolhimento e que deem esse atendimento prioritário sim, para que a pessoa tenha acesso a tudo isso que a gente já comentou, seja profilaxia, seja contracepção, seja aborto, seja acesso ao sistema de justiça para responsabilização, seja também acesso à informação para decidir qual caminho que ela vai seguir. Violência psicológica. Tem esse mecanismo, Então, onde ela começa a duvidar de si mesma. Então, na vida da mulher, sofrer violência psicológica impacta profundamente nos projetos e nos sonhos dela, Porque muitas vezes o isolamento também, que a violência psicológica está associado, ela vai deixando, de ir atrás dos seus objetivos, deixando os estudos, ficando mais recolhida, oportunidades de trabalho, então tem um impacto grande, nesses próprios projetos. O estupro causa mais do que doenças, O estupro é uma mudança de vida, tem muito a ver com as experiências anteriores da pessoa e também precisa de um acolhimento, vamos dizer assim, psicossocial e emocional, que às vezes não é o melhor lugar, por exemplo, um hospital no centro de São Paulo, Então, além dos hospitais que atendem violência sexual serem poucos, o segmento que eles dão é um pouco complexo, porque geralmente eles estão situados nos centros das cidades e são longe da casa das pessoas para fazer um tratamento assim de 6 meses no psicólogo, que às vezes é necessário. Quem acessa a rede? Há algumas mulheres que são menos legítimas no serviço, e acabam sendo mais facilmente naturalizada e banalizada a violência. Há populações mais excluídas, mesmo da estratégia. Então, se você pensar as mulheres negras, moradoras de rua principalmente, as profissionais do sexo, as transexuais. Mas o que eu acho é que a perspectiva interseccional, que olha para as questões de gênero e raça, é essencial para que a gente consiga com que profissionais estejam capacitados na ponta para lidar com situações de violência. Não tem como a gente negar a questão e o recorte racial e de gênero quando a gente pensa na perspectiva da violência sexual. Ela é marcante. E não tem como a gente negar também que o racismo permeia os serviços de saúde para impedir que mulheres negras, especialmente, acessem esses serviços com qualidade. A gente vê que mulheres negras recebem informação com menor adequação, de menor qualidade, com menor tempo de atendimento quando a gente pensa, por exemplo, em pré-natal. A gente sabe que elas sofrem mais violações dentro do atendimento ao parto, A gente sabe que do ponto de vista do aborto, elas também são as principais que estão na linha de frente das mortes. Também é um dado que o serviço da assistência social, serviços de referência, as mulheres negras acessam menos, embora sejam as mulheres que, são mais acometidas por feminicídio. Profissionais. A gente precisa de profissionais de saúde que consigam ser mais integrais, como diz o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Profissionais de saúde que consigam escutar, e que tenham interesse pelas pessoas e que percebam que melhorar a vida das pessoas é reduzir as queixas e a vinda delas ao serviço. E melhorar a vida das pessoas está relacionado com a garantia dos direitos básicos fundamentais das pessoas. Sempre é muito difícil. Primeiro que os profissionais nunca estão muito bem preparados para lidar com essa demanda, que é uma demanda muito complexa, muito difícil.
O que a gente faz um esforço aqui no território de estar muito próximo para tirar dúvidas, para estar conversando caso a caso, para que eles consigam se aproximar da gente qualquer necessidade, assim, porque nem sempre uma mulher que é encaminhada pra gente vai chegar, né? Às vezes elas têm dificuldade de aceitar, ou não é o momento dela ainda. Então isso é toda uma dificuldade. Toda vez que uma pessoa que passa por uma situação de violência recebe, num primeiro momento, um profissional que fecha aquela porta, pensa que vai ser mais um lugar que ela vai ter que buscar. E aí, quando a gente está pensando em violência sexual, o tempo é importante. Para que ela receba a contracepção no momento adequado, para que ela receba a possibilidade de impedir que ela, tenha uma infecção sexualmente transmissível no tempo adequado. A profilaxia, ela tem um tempo. Agora, tem que ter um investimento também no SUS, né? O SUS está perdendo verba, a atenção primária teve muitas mudanças nas leis que prejudicam os NASFs, que são equipamentos que têm psicóloga, assistente social, nutricionista e tal. Não tem mais incentivo financeiro, mas eu queria lembrar que também para os profissionais não é fácil viver violência e depois ver a violência na sua paciente, é difícil. E precisa também uma reflexão. Um problema muito importante é o abuso sexual das meninas, pode se transformar em ameaças contra os próprios profissionais, e esses casos são bem difíceis de lidar, então os profissionais têm muito medo. E eu acho que o medo tem que ser trabalhado em termos de condição de trabalho para os profissionais, apoio jurídico quando de alguma forma eles são chamados, a depor em algum processo, segurança, transferência e supervisão. Não é fácil falar de violência no contexto do dia a dia e porque pega na gente, de experiências que a gente viveu, de dores que também são nossas. 3 de cada 5 mulheres sofreram violência, então muito possivelmente as próprias profissionais já passaram por violência. Violência contra as mulheres é um problema social. Precisava a rede estar melhor costurada para conseguir ter uma escuta mais qualificada dessa mulher, sem julgamentos, e sem também impor para ela uma decisão, assim, impor para ela que ela tem que fazer a denúncia formal, delegacia, impor para ela que ela tem que sair imediatamente de casa. Porque tem filho, tem mãe doente, tem muitas coisas na jogada, tem animais de estimação, tem seu fogão, respeitar os tempos das coisas e ao mesmo tempo saber fazer uma análise de risco para intervir rapidamente naqueles casos que têm mais risco de vida, que são geralmente os casos que a mulher tem medo, que tem uso de arma, tem ameaça de homicídio, ou suicídio. Então a gente tem muitos casos que a gente conseguiu com o apoio da rede, tanto da saúde, tanto a assistência social, tem se aproximado bastante da gente, e também judiciário, porque são muitos desafios que a gente tem que estar em contato sempre, tem que estar construindo sempre, dialogando sempre. A educação permanente em questões de gênero, raça e direitos humanos, como está escrito na Lei Maria da Penha, é fundamental para a gente melhorar a qualidade da resposta do serviço de saúde. Apesar de toda a dificuldade de acesso, apesar dos estigmas e discriminações que podem acontecer, são poucos os parceiros, embora existam, que impedem as mulheres de ir para o serviço de saúde. Não é que a pessoa vai no serviço de saúde porque o serviço de saúde vai resolver o problema de violência, mas o serviço de saúde é um lugar protegido para poder conversar e pensar onde ela pode resolver as diversas qualidades dos problemas. Em caso de violência contra as mulheres, ligue 180, Disque 100 ou ligue 190.